Em um vídeo gravado semanas antes de desaparecer, Elisa Samúdio olha para a câmera. Sua voz treme. Se algo acontecer comigo, o culpado é Bruno. Ele disse que vai me matar. O homem que ela acusa é Bruno Fernandes das Dores de Souza. Goleiro titular do Flamengo. Campeão brasileiro em 2009. Convocado para a seleção. Um ídolo nacional. Bruno conhece Elisa em uma festa no Rio de Janeiro, em 2009. Ela tem 24 anos e trabalha como modelo. Ele é casado. O relacionamento começa em segredo. Em fevereiro de 2010, Elisa descobre que está grávida. Ela liga para Bruno. A resposta dele é clara: ele não quer a criança. E vai resolver isso. Bruno manda homens levarem Elisa a uma clínica clandestina. Ela é forçada a tomar medicamentos abortivos. O procedimento falha. A criança sobrevive. Elisa vai à polícia. Registra queixa contra Bruno por cárcere privado e tentativa de aborto. Mas o goleiro tem advogados. O caso não avança. Em junho de 2010, Elisa liga para a mãe, Sônia. Está apavorada. Bruno mandou mensagens ameaçando ela e o bebê. Mãe, ele não vai parar, diz Elisa. Ele vai me matar. 4 dias depois dessa ligação, Elisa Samúdio desaparece. Seu filho de 4 meses é encontrado em uma casa em Minas Gerais. Ela nunca mais será vista com vida. O que aconteceu com Elisa? No início de junho de 2010, Bruno Fernandes entrou em contato com Elisa Samúdio. A mensagem era simples: ele queria resolver a situação do filho. Queria conversar. Elisa acreditou. Pegou o filho de 4 meses, Bruninho, e embarcou em direção a Minas Gerais. Seu destino era o sítio de Bruno em Esmeraldas, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. O sítio ficava em uma área rural isolada. Não havia vizinhos próximos. Bruno havia comprado a propriedade meses antes com o dinheiro de sua carreira no futebol. Quando Elisa chegou, encontrou Bruno e outros homens no local. Entre eles estava Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, primo de Bruno e homem de confiança. Havia também Jorge Luiz Rosa, o Sombra, ex-policial. Elisa não saiu mais do sítio. Segundo depoimentos colhidos posteriormente pela polícia, ela foi mantida sob vigilância constante. Os capangas de Bruno revezavam a guarda da propriedade. Daiane Rodrigues, companheira de Bruno, também estava no sítio durante parte do cativeiro. Em depoimento à polícia, ela declarou ter ouvido gritos e súplicas de Elisa. Disse que Elisa implorava para ver o filho. O depoimento de Daiane foi um dos mais perturbadores do processo. Ela afirmou ter visto Elisa em estado de desespero. Bruno, segundo ela, permanecia calmo. Em algum momento entre os dias 8 e 10 de junho de 2010, Elisa Samúdio foi assassinada. Macarrão confessou à polícia que estrangulou Elisa com as próprias mãos, seguindo ordens de Bruno. Macarrão detalhou o que aconteceu depois. O corpo de Elisa foi esquartejado no próprio sítio. Os restos mortais foram dados aos cães rottweilers de Bruno para serem destruídos. Nenhum resquício identificável do corpo de Elisa Samúdio foi encontrado. O método de destruição tornou a identificação forense praticamente impossível. Ela tinha 25 anos. Em Três Rios, no Rio de Janeiro, Sônia Moura esperava notícias da filha. O telefone de Elisa não atendia mais. Os dias passavam sem nenhuma resposta. Sônia registrou o desaparecimento da filha na delegacia de Três Rios no dia 13 de junho de 2010. O bebê Bruninho havia sido entregue à família paterna. Ninguém sabia dizer onde Elisa estava. Enquanto Sônia buscava a filha, Bruno Fernandes estava no Rio de Janeiro. O Flamengo havia convocado o elenco para uma concentração antes de uma partida do Campeonato Brasileiro. Bruno apareceu normalmente. A Polícia Civil de Minas Gerais já investigava o caso. O delegado Edson Moreira coordenava as diligências. Em 8 de julho de 2010, Bruno foi preso durante a concentração do Flamengo no Rio de Janeiro. Antes da prisão, testemunhas que viviam próximas ao sítio relataram ter recebido ameaças. Segundo os investigadores,
Membros do grupo de Bruno circularam pela região de Esmeraldas para garantir o silêncio de quem pudesse ter visto algo. No dia 8 de julho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais obteve um mandado de prisão temporária contra Bruno Fernandes. O documento apontava indícios de sequestro e homicídio. Bruno foi preso na manhã do dia 8 de julho, no hotel de concentração do Flamengo, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. Agentes de Minas Gerais coordenaram a operação com a Polícia do Estado do Rio. Câmeras de televisão registraram a saída de Bruno do hotel. Em menos de 24 horas, o caso dominava todos os noticiários do país. Bruno não deu declarações naquele momento. Nos dias seguintes, a polícia conduziu buscas no sítio de Esmeraldas. Tratores e equipes forenses vasculharam o terreno. O foco era localizar os restos mortais de Elisa. Daiane Rodrigues, prima de Bruno e moradora do sítio, foi detida para depoimento. Ela tinha informações diretas sobre os últimos dias de Elisa em cativeiro. Em depoimento, Daiane confirmou que Elisa havia sido mantida presa no sítio por vários dias. Ela descreveu que Elisa chorava, pedia para sair e suplicava pela vida do filho. Daiane afirmou que Bruno ordenou a morte de Elisa no dia 10 de junho de 2010. Ela disse que não tentou impedir o crime e que sabia o que estava prestes a acontecer. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi preso em seguida. Ele era apontado como o executor direto do crime. Seu depoimento à polícia foi o mais detalhado e perturbador de todo o inquérito. Macarrão confessou ter estrangulado Elisa Samúdio com as próprias mãos por ordem de Bruno. Segundo ele, Bruno estava presente no momento do crime e supervisionou cada etapa. Macarrão também descreveu o esquartejamento do corpo. Segundo seu relato, os restos de Elisa foram dados aos cães Rottweilers de Bruno, criados no próprio sítio. A polícia encontrou os animais no local. Peritos forenses coletaram amostras biológicas no sítio. Fragmentos ósseos foram encontrados. O laudo confirmou material genético compatível com Elisa Samúdio. O delegado Edson Moreira convocou uma coletiva de imprensa. Ele confirmou que Elisa Samúdio havia sido assassinada e que as investigações apontavam Bruno Fernandes como mandante do crime. Sônia Moura soube da confirmação da morte da filha pelos noticiários. Ela havia passado semanas percorrendo delegacias e distribuindo fotos de Elisa. O bebê Bruninho estava sob sua guarda. Jorge Luiz Rosa, o Sombra, ex-policial civil e segurança de Bruno, foi indiciado como coautor do crime. Ele teria participado do sequestro e da guarda de Elisa durante o cativeiro. Ao todo, 8 pessoas foram indiciadas pelo assassinato de Elisa Samúdio. O inquérito policial foi concluído em agosto de 2010 e encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais. A denúncia formal seria o próximo passo. Em 8 de julho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais emitiu um mandado de prisão preventiva contra Bruno Fernandes. Naquele momento, o goleiro estava concentrado com o Flamengo no Rio de Janeiro, se preparando para uma partida do Campeonato Brasileiro. Agentes da Polícia Civil entraram na concentração do clube e localizaram Bruno. Ele foi preso diante de companheiros de equipe, comissão técnica e jornalistas. As câmeras de TV registraram tudo. A prisão foi transmitida ao vivo por emissoras de todo o país. Em poucas horas, o nome de Bruno ocupava todas as capas de jornal e portais de notícia. O ídolo do futebol brasileiro estava algemado. O delegado Edson Moreira apresentou formalmente as evidências reunidas ao longo de 4 semanas. Depoimentos de Macarrão e Daiane, fragmentos ósseos identificados, registros de ligações telefônicas e o histórico de ameaças documentado pela polícia. Bruno foi transferido para o presídio Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais. Tinha 25 anos e estava no auge da carreira. O inquérito concluía que Elisa Samúdio foi assassinada por ordem direta dele. O julgamento ainda estava por vir. O julgamento de Bruno Fernandes começou em 8 de março de 2013, no Tribunal do Júri de Contagem, Minas Gerais. 7 dias de sessões. Mais de 30 testemunhas. O caso que paralisou o país voltava ao centro das atenções. Macarrão depôs por horas. Descreveu a sequência de eventos no sítio de Esmeraldas.
relatou como Elisa foi mantida em cativeiro, torturada e assassinada. Cada detalhe foi registrado em ata. No banco dos réus, Bruno Fernandes ouvia os depoimentos com expressão fechada. O goleiro que havia defendido o gol do Flamengo estava agora sendo julgado por homicídio triplamente qualificado. O crime havia sido cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. Em 8 de março de 2013, o júri popular condenou Bruno Fernandes a 22 anos e 3 meses de prisão. A sentença incluía os crimes de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Era a condenação mais aguardada da história recente do esporte brasileiro. Em fevereiro de 2017, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Bruno Fernandes. A decisão determinava a sua soltura enquanto aguardava julgamentos de recursos. Bruno deixou o presídio Nelson Hungria após 6 anos preso. A reação popular foi imediata e furiosa. A soltura de Bruno gerou protestos em várias cidades brasileiras. Grupos de mulheres organizaram manifestações em frente ao STJ em Brasília. Nas redes sociais, o nome de Elisa Samúdio voltou a ser pesquisado por milhões de pessoas. O Ministério Público recorreu da decisão. Após a soltura, Bruno tentou retornar ao futebol profissional. Assinou contrato com o Boa Esporte, clube de Varginha, Minas Gerais, em 2017. A decisão dividiu o país. Patrocinadores abandonaram o clube. Torcedores protestaram. Bruno não durou uma temporada completa. Em 2019, o STJ reverteu a decisão de habeas corpus. Bruno voltou à prisão. Em 2022, cumpriu os requisitos legais para a progressão de regime e foi para o regime semiaberto. Seu filho Bruninho, criado pela avó materna Sônia Moura, completou 12 anos naquele mesmo ano. Sônia Moura passou anos lutando na justiça pela guarda de Bruninho. Também se tornou voz ativa no debate sobre feminicídio e violência doméstica no Brasil. O caso de Elisa é citado em projetos de lei e em campanhas de combate à violência contra a mulher. O corpo de Elisa Samúdio jamais foi encontrado. Seus restos mortais, segundo testemunhas, foram destruídos de forma tão brutal que nenhum vestígio permaneceu. Enquanto Bruno Fernandes tenta reconstruir sua vida e carreira, uma pergunta permanece: em um país onde a fama pode comprar impunidade, quanto vale a vida de uma mulher? Se esse caso marcou você, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe esse vídeo para que a história de Elisa não seja esquecida. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos casos. A memória de Elisa Samúdio depende de quem escolhe não silenciar.